Seja bem-vindo ao Podcast Team. Eu, Vinícius, participando aqui de forma especial. O Lucas, apresentador. Oi. E o nosso convidado ilustre de hoje, o Chiquinho, Francisco. Tudo bem? Pode me chamar de Chiquinho também, não há problema. É um prazer estar aqui com vocês, participando da lição, do podcast. E vamos estudar a palavra de Deus, né? Você está escutando o Podcast Team, uma iniciativa dos adolescentes da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Chiquinho, você poderia fazer uma oração pra gente, por favor? Sim, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento que estamos aqui, dedicando esse tempo para poder aprender mais sobre a lição, a Bíblia. Que Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa vida, a nossa mente, para que tudo que conversarmos aqui seja para a Tua honra e Tua glória. Capacita a todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. E quando levantaram os olhos, viram só Jesus. Mateus 17, 18. Chiquinho, você pode nos relembrar de que história é essa? Então, aqui na realidade, quando ele fala assim, e quando levantaram os olhos e viram só Jesus, ele está contextualizando quando Jesus, lá atrás, né, estava ali no monte. Se você abrir em Mateus 17 e começar no versículo 1 até chegar no 8, vem Jesus ali e se encontrou, né, com Moisés, com Elias, ali no monte, né? E aí Tiago, João e Pedro, eles estavam juntos ali. Então, nessa parte na vida de Jesus foi a transfiguração. Então, a gente entende que a Bíblia, né, fala de que quando apareceu ali todo aquele poder ali, e os discípulos ficaram atemorizados, né? Se a gente puder ler um pouquinho antes ali de Mateus 17, 5, ó. Enquanto eles ainda estavam falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. Envolveu quem? Moisés e Elias, ali, Jesus e tal. E aí os discípulos ficaram atemorizados. Então, ficaram com medo, né? Sim. Aí, quando eles sumiram, Jesus tocou neles e disse assim, levantem-se, não tenham medo. Aí vem esse versículo, e quando levantaram os olhos, viram somente Jesus. Uhum. Então é só para a gente contextualizar, né? Aí, Sim. tá? É isso aí. O verso que muda tudo, Mateus 17, 8. No meio de tanta gente, opiniões e barulho, nas redes sociais, quem é a única pessoa que realmente importa no final? Então, quando a gente vê assim, ó, o Lucas acabou de ler para a gente, e tem ali um aspas, barulho, né? Esse barulho, o que seria esse barulho aí, né? Esse barulho são as coisas da vida, né? As situações ali, tem tantas opiniões e barulho. Então, tantas coisas nos tiram do foco principal, né? Se você voltar ali em Mateus 17, 8 e voltar um pouquinho só, Jesus, ele se aproxima e fala assim, Jesus se aproximou e tocou neles. Aqui, no meio de tanta gente, opiniões e barulhos, Jesus quer tocar na nossa vida o tempo todo. Entendeu? Uhum. A ligação. Aí, nas redes sociais, quem é a única pessoa que realmente importa no final? Então, nós estamos falando aqui de Jesus, porque a própria lição, ela fala assim, somente Jesus. É somente Jesus. Somente Jesus pode ser o centro, somente Jesus pode ser a pessoa que pode tocar você de verdade, entendeu? Nos guiar. Isso, nos guiar. Aí, esse barulho que tem na nossa vida, nas atividades, aí você pode colocar na escola, no trabalho, em todos os lugares, existe um ruído. Mas o único que vai chegar até você ali para tocar é Jesus. Sim. O único. Por meio também do Espírito Santo, claro, né? É o Espírito Santo, né? Por meio de Jesus ali e tal. Mas é só Jesus. Os discípulos nunca esqueceram essa imagem. Ela deu a eles confiança para prosseguir, mesmo quando Jesus não estava mais fisicamente ali. Então, olha só. Aqui, os discípulos, eles caminharam e andaram com Jesus um período. Então, eles tiveram ali convivência, amizade, comeram junto, comeram lanche, né? Com certeza, né? Na época lá, um lanchinho, um peixinho, né? Um pãozinho. Então, eles tiveram essa convivência. Aí, toda essa convivência deu a eles o quê? Confiança. Quando Jesus, depois lá do Pentecostes, né, tal, veio Jesus no céu, Pentecostes com o descido do Espírito Santo
né, nos discípulos, eles tiveram o quê? Como que a gente poderia dizer? Eles tiveram confiança. Eles tiveram certeza daquilo que eles viveram antes, entendeu? Então, eles não estavam com dúvida daquilo que eles viviam. Eles estavam o quê? Confiantes. Não, vamos sair, vamos pregar o evangelho, vamos salvar, vamos mostrar a mensagem. Por quê? Eles tinham presenciado Jesus na vida deles, entendeu? Então, só resumindo, né? Quando a gente tem um relacionamento com Jesus, não importa a situação, não importa onde eu estiver, eu vou estar o quê? Confiante, né? Porque eu sei que Jesus vai estar do meu lado. É verdade. Aí eles começaram a bater as asas de vez, né? Sim. Prosseguiram, né? Bom, vamos aqui para o próximo tópico. O milagre, sem ouro com poder. Pedro e João chegaram ao templo e encontraram um homem que pedia moedas há anos. Que era um mendigo ali, né? Acho que era um aleijado, como diz aquela história. Vou continuar. Ele achava que tinha chegado tarde demais para ser curado por Jesus, mas descobriu que Jesus ainda estava agindo através de seus amigos. Pedro não tinha prata nem ouro, ostentação zero, mas tinha o que o homem realmente precisava, o nome de Jesus. Aqui a gente pode falar um pouco, na verdade é algo muito simples, eu não sei muito o que dizer, que um homem bateu na porta deles, aleijado, e aí eles ofereceram a palavra de Deus, né? Enfiou a mão do bolso, só falou, eu tenho a fé. A gente tem uma situação aí, né, de um aleijado. Uhum. Então, o que é um aleijado? Uma pessoa que não consegue andar, né? Então, a gente tem que entender a situação de uma pessoa. Aí, uma pessoa em que queria conhecer Jesus, né, o texto diz, né, ele chegou tarde demais para ser curado por Jesus, porque Jesus tinha sido crucificado, aí depois ele ressuscitou e depois subiu. Um pouquinho depois veio o Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, aí os discípulos ficaram o quê? Imbuídos pelo Espírito Santo, saíram para evangelizar. E aí, né, aconteceu essa situação. Mas assim, não, sem ouro, mas com poder. Olha, Pedro não tinha prata nem ouro, né? Ostentação zero, né? Como o Vinícius leu. O que é ostentação? Seria luxo, né? Por exemplo. Isso mesmo, é um luxo, é isso mesmo. Não respondi muito bem, né? Não, mas é isso aí. Sinônimo. Mas é isso aí. Eles não tinham nada, mas eles tinham o quê? Poder. O poder do Espírito estava com eles. Sim. Então, aí você percebe que João e Pedro, eles estavam seguros de si para poder fazer esse milagre. Seguro de si. Eles estavam assim, eles acreditavam. Uhum. Porque o duro é você falar assim, será que ele vai conseguir levantar? Será que se a gente falar assim, vamos fazer uma oraçãozinha aqui e ele vai conseguir levantar? Não, né? Eles estavam convictos. Convictos. Pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Jesus, né? Pronto, ele andou. É verdade. E até fala na lição também, né, que eu não lembro, as pessoas que estavam contra eles, né, acho que eram outros profetas de outras religiões, lembravam até que, acho que foi Tiago, não foi Tiago, é Pedro, né, Pedro e João, que Pedro tinha negado a fé dele em Jesus na crucificação. E aí ficam impressionados com aquilo, né, depois de passarem por tudo aquilo, depois da morte de Jesus, ficaram desolados, assim, ninguém imaginaria que eles iam continuar o legado, afinal, um bando de moleque ali, os filhos de Jesus, né, que sempre foi uma família ali, Jesus sempre foi o pai, e aí eles continuando assim, agora com cara de homem, né, como a gente disse antes, de Padawan para Jedi. Mas olha só, aquele homem não fazia ideia de que receberia algo muito melhor do que a mais alta soma em dinheiro. Então, por isso que ele fala assim, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu lhes dou. Entendeu? Então, por meio do Espírito Santo, né, através de Jesus, eles fizeram o milagre. Por que o nome de Jesus? Por que Pedro usou o nome de Jesus, o Nazareno? Como esse milagre ajudou na missão?
Quem você vai ajudar a levantar essa semana usando o poder de Jesus? Então, o nome, né? Então, quando você fala assim, Lucas, em nome do Lucas, eu vou conseguir comer um prato de macarrão. Que sentido tem isso aí? Um almoço gigante, né? Nossa. Não, porque você fala em nome de alguma coisa, né? Uhum. Em nome do Vinícius, eu vou levantar esse copo aqui e vou tomar. Tem algum poder? Não, somente um copo e tal. Geralmente dizem, por exemplo, em nome de Nossa Senhora, em nome de Odin. Em nome de alguma coisa. De alguma divindade, né? Mas aí, o meu nome tem poder? O seu nome tem poder? O seu nome tem poder? O nosso nome tem poder de verdade? Não. Mas aí por isso que a gente fala assim, o nome de Jesus tem poder. Por quê? Aí ele fala assim, por que Pedro usou o nome de Jesus o Nazareno, né? Porque o único nome que realmente tem poder é o nome de Jesus. Então, a gente pode falar assim, olha, em nome do Francisco, a gente pode cantar um louvor ali e tal. O Francisco não precisa de glória, o Vinícius não precisa de glória, o Lucas não precisa de glória. Jesus é o único que a gente pode dar glórias. Então, quando a gente fala em nome de alguém, é um nome para poder refletir o poder que ele tem, entendeu? Sim. No caso de Jesus, o único nome na face da terra que existe poder é o nome de Jesus. Então, assim, como esse milagre ajudou na missão, né? De fato, assim, quando a gente faz um milagre, as outras pessoas vão conhecer o milagre também. Então, se você faz alguma coisa, Lucas, por exemplo, fala para mim uma coisa boa que você já fez. Fui no asilo. Foi no asilo, né? E a galera do asilo gostou de você? Não foi bom? Gostou, ficou muito feliz. Então, olha só, você lá fez uma coisa boa, entendeu? Aí eu poderia dizer assim, o Lucas, ele foi lá e fez uma coisa boa. Como esse milagre ajudou na missão, como a visita do Lucas lá pôde ajudar alguém lá. Pode ter até ajudado você, Lucas, se sentir melhor, entendeu? De fazer alguma coisa boa. Sim. Agora, quando a gente fala o nome de Jesus, pronto, aí já é uma coisa completa. Então, aí continuando aqui, assim, olha, como esse milagre ajudou na missão agora de Pedro e João. De fato, as outras pessoas que estavam ao redor ali viram um milagre. Então, você percebe que assim, o milagre, quando é feito, não só ajuda a pessoa, mas ajuda quem fez, quem realizou e as outras pessoas que estão vendo o poder de Jesus ali. Então, foi um testemunho. Então, a gente poderia dizer assim, como esse milagre ajudou na missão? Um testemunho fantástico, entendeu? O cancelamento dos líderes religiosos. Os líderes ficaram furiosos porque o milagre provava que Jesus estava vivo e que eles não haviam matado o Messias. O orgulho ferido e o ódio deixaram os sacerdotes cegos para a verdade que estava bem na frente deles. A resposta é viral. Diante da ameaça de prisão, os discípulos disseram que não podiam parar de falar do que tinham visto e ouvido. Legal. O cancelamento é porque, na realidade, assim, vamos lá, nas redes sociais da época, imagine, fez um milagre, né? João e Pedro. Uhum. E aí, a mensagem estava assim, ó, todo mundo tá postando, você viu o milagre e tal, o milagre está acontecendo ali. Então, aí os líderes da época ficaram o quê? Furiosos. Tipo, não, estão fazendo não, Jesus morreu, tá, não. E aí, eles estavam porque, não, Jesus vive e vive eternamente. Então, estava tendo essa divergência ali, divergente. Estava tendo essa divergência ali de ideias, entendeu? Uhum. Então, o que acontece? O poder, aí que vem, por isso que a gente vem falando sobre o poder de Jesus, o poder do nome de Jesus. Porque pode vir qualquer coisa divergente, mas o nome de Jesus continua sempre na frente, entendeu? E aí você vem aqui, ó, o orgulho ferido e o ódio deixaram os sacerdotes cegos. Eles sabiam.
Eles liam, tinha a palavra ali, tinha o texto de Moisés ali que falava tudo, mas eles não acreditavam. E na realidade, os judeus não acreditam que o Messias veio nessa época. Aí você falou assim, da resposta viral, né? Diante da ameaça de prisão, os discípulos disseram que não podiam parar de falar do que tinham visto e ouvido. Então, aí a gente relembra, né? Os discípulos ali, João e Pedro, eles tiveram convivência com Jesus. Eles não podiam falar, eles não podiam parar de falar, né? Eles tinham que continuar falando, por quê? Porque essa era a missão deles, de pregar o evangelho a todo mundo, entendeu? Então, esse milagre, na realidade a lição até fala, esse foi o início dos milagres. Tem muitos outros milagres que eles fizeram também. Insights do livro Os Embaixadores. A coragem dos discípulos vinha da união deles com Deus e com o Espírito Santo. Muitos de nós vivemos usando apenas uma fração mínima do nosso potencial, porque não nos conectamos à fonte. O sofrimento de hoje são passageiros. O que importa é a glória eterna que Deus planejou para a gente. Então, aqui esses insights do livro Embaixadores, a coragem dos discípulos vinha da união deles, né? Com certeza, porque eles viviam, olha só, uma coisa é você só ler aqui um texto, outra coisa é você fazer apenas uma oração, outra coisa é você viver plenamente a palavra de Deus e não só fazer oração, mas sim viver a oração que você fala, viver. Então, os discípulos tinham isso, eles viviam plenamente, depois, né, da descida do Espírito Santo, eles viviam plenamente cheios, imbuídos pelo Espírito Santo. Então, Lucas, como você leu, né, muitos de nós vemos usando apenas uma fração mínima do nosso potencial que não nos conecta à fonte, né? Então, o que acontece? Quando a gente gasta tempo com Jesus, a gente fica forte espiritualmente, né? Agora, quando a gente não gasta tempo com Jesus, a gente fica fraco. Uhum. E isso era o que Pedro, os discípulos, né? Vamos falar assim, os discípulos, eles tiveram esse relacionamento com Jesus mano a mano. Sim. E também, espiritualmente falando, depois que Jesus subiu, eles, com a descida do Espírito Santo, eles tiveram também, continuaram com esse relacionamento. Então, assim, não importa onde você estiver, não importa, mas se você está imbuído do Espírito Santo, as pessoas vão ver isso em você. E é isso que as pessoas viam isso, né, em Pedro, em João, nos discípulos. Então, quando a gente está conectado à fonte, a gente pode, assim, não vou dizer que a gente vai ter poder, mas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Jesus, a gente pode fazer milagres também. Existem milagres no século XXI. Eu posso fazer milagre, Lucas pode fazer milagre, Vinícius pode fazer milagres. Imbuídos pelo Espírito Santo, conectado à fonte, a gente pode fazer milagres. Aplicação. Levantando os olhos. Quando as coisas apertam, provas, tretas de segurança, faça como os discípulos no verso central. Levante os olhos. Quando você para de orar para os problemas e ora só para Jesus, a coragem aparece naturalmente. Praticamente, assim, a lição dessa semana, se você relembrar o título, Somente Jesus, a gente tem já todo um panorama daquilo que a gente precisa fazer. Coragem o tempo todo. Quando você falou agora, né, através do texto, provas, tretas, insegurança, dificuldade, algum problema familiar, alguma coisinha. Quando a gente tem Jesus, o foco em Jesus, todas essas coisas, elas vão sendo minimizadas, elas vão desaparecendo e Jesus vai entrando dentro da nossa vida o tempo todo. Então, assim, aquilo que a gente já conversou um pouquinho antes, quando eu estou ligado à fonte, todas essas coisas se tornam... Jesus, né, no caso, vem e transforma isso em bênção para a gente. Então, quando eu estou triste, se eu vou buscar Jesus, com certeza eu vou ficar melhor. Se eu tenho um problema, alguma dificuldade, uma prova, amanhã eu vou ter uma prova de matemática, o que eu vou fazer? Senhor Jesus, me ajuda, eu quero tirar uma nota boa. Mas eu estudei? Eu estudei, então pronto.
Jesus vai te ajudar. Então, é isso que a gente tem que sempre lembrar. Eu preciso levantar os olhos para Jesus e falar assim: Senhor Jesus, eu sou teu. Recado final. Ser cristão não é sobre ter as palavras certas. É sobre ter estado com Jesus. É legal, Lucas. Ser cristão não é só palavras, né? Na realidade, é uma vida de testemunho. Então, nós precisamos ter essa vida de testemunho. Então, só o fato de você estar aqui, participando do podcast, lendo versículos bíblicos e falando da palavra de Deus, você já está em outro nível já. Você está buscando ficar mais próximo de Jesus. E esse tem que ser o nosso desejo. Então, bora gravar mais podcast. Para estar mais conectado com Jesus. Bom, finalizando aqui, nós deixamos nosso cordial adeus. Como o Chiquinho falou, a gente vai voltar, com certeza, continuando essa temporada. Agradeço por terem me convidado, eu, Vinícius, aqui como apresentador, o Lucas. Agradeço o Chiquinho também. Por favor, volte mais vezes. Conte comigo. E nós nos vemos nos próximos episódios. Até mais.